Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Universo Generalista. Aqui é a Valéria Duarte. Sou Bruno Marcelo. Caio Rux Pirandelli, e hoje estamos aqui como convidado o nosso amigo e fisioterapeuta Bruno Montoro. Olá, boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Depende do momento. Aqui, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre a área da saúde, né, para os leigos, talvez trazer para os leigos que estão nos ouvindo, quais são os critérios que você pode usar para selecionar melhor as informações, filtrar melhor as informações sobre saúde que chegam até você. Então hoje a gente tem redes sociais, então todo mundo, a família toda acaba recebendo alguma dica de saúde, alguma coisa. A gente vai acabar explorando mais a área da fisioterapia, né, os mitos que são mais propagados na área da fisioterapia, e a gente vai discutir aqui com o Bruno, nosso amigo, explorar esse assunto mais a fundo. Ver como a gente pode filtrar melhor, quais são os critérios que a gente pode ter, quais são os principais mitos que são propagados e como a gente pode filtrar, ter um senso crítico mais aguçado, principalmente que a gente está falando da nossa própria saúde, né, e de familiares, e são informações que acabam sendo propagadas muito rapidamente. Como, né, um leigo consegue se proteger, né, desse bando de informação e de profissionais que às vezes não estão tão atualizados, né, do ponto de vista científico. Acho que não só se proteger, né, e também como que ele vai conseguir ter acesso a esse tipo de informação, né? Já que hoje a informação ela está na ponta do nosso dedo. E eu acho que a gente pode começar com a questão de causa, né? Eu acho que as pessoas hoje buscam uma resposta única para um problema, né? Então, a gente pode citar, por exemplo, o TextNeck, que hoje, até hoje ele é propagado nas redes sociais, como isso de, tipo, o uso do celular acarreta problemas na cervical, né? E quais são os parâmetros que a gente pode ter para avaliar se isso realmente é algo plausível, é alguma coisa que realmente vale a pena acreditar de bate-pronto, ou qual o raciocínio que a gente pode usar para questionar isso? Cara, no primeiro momento, toda informação parece ser muito plausível quando a gente bate o olho. E por uma questão evolutiva mesmo, né? O ser humano ele tem uma mente que procura causalidade em tudo. Então, de base, a gente procurava causalidade no início da espécie humana para sobreviver. Então, eu preciso descobrir por que aquele vento está balançando naquela moita. Porque aquilo pode ser um bicho que vai me comer ou, entendeu? Alguma outra coisa. Então, a nossa mente evoluiu para achar causalidade nas coisas. E naquele ambiente isso fazia muito sentido. E para a gente, em alguns momentos, isso faz sentido ainda. Mas quando a gente está lidando com ciência, a gente não consegue apontar a causalidade de forma tão fácil. A gente precisa falar de outra questão, que é a probabilidade. Então, em ciência, a gente fala de probabilidade. A gente aponta a probabilidade de algo acontecer com uma população ou de algo não acontecer com uma população. E aí a nossa mente pira em cima disso. Porque você gera um conflito. Você quer achar causa, mas quando você utiliza um método científico, você não consegue apontar essa causa. Não sei se minha explicação ficou... Sim, eu acho talvez, né, Brunão, em relação a isso, como a gente pensa e como a área da medicina ela foi... onde ela foi formada na sua base, né? Ela foi, se a gente parar para pensar no modelo biomédico, né? Se a gente parar para pensar nesse modelo biomédico que surgiu por volta do século XVIII, século XIX, no boom, né, do surgimento das cidades, aparecimento de doenças. Então a gente teve que ter uma visão mais patológica, a gente teve que tentar ver doença para poder salvar a humanidade, né? E conseguiu, né? E a gente conseguiu. E de acerto e erro, né? A medicina surgiu no acerto e erro. Do cara olhar e achar alguma coisa e testar aquilo no próprio paciente e ver, puta, não, isso tá funcionando, não, isso não tá funcionando. Porque você não tinha tecnologia para testar as coisas. Foi tudo... A medicina surgiu na loucura. Assim, a medicina de 200 anos atrás era uma bruxaria, praticamente. Era e um raciocínio linear, linear, né? É o que eu tô vendo que eu tô tratando. E se eu não tô vendo, Desculpa, se eu não tô vendo aquilo, sei lá, é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que não tem explicação, ou realmente uma bruxaria, ou se entendeu? Uma coisa que não existe. E é engraçado, né, Bruno? Porque a medicina, como uma das principais aí referências na área da saúde, ela surgiu para solucionar problemas, resolve essa bomba aí que está na sociedade. Problema rápido. E a gente pode dizer a fisioterapia é a mesma coisa. Né? Então, a nutrição. Então, principalmente a medicina, ela surgiu no momento em que não se tinha uma ciência básica para respaldar totalmente. Então, era uma ciência aplicada
que do ponto de vista ela pode ser, na época, muito mais como uma Emergencial. emergencial, né? Então se tinha que tratar até de fatores de Agudos mesmo. agudos, era sim, que o cara mas tava até de morrendo. crenças, né, da pessoa no início, né? Como colocar isso de forma mais precisa, porque não tinha uma ciência base para respaldar totalmente. Eu acho que foi diferente, por exemplo, da engenharia. Então, vamos construir uma ponte? Vamos, mas o que a gente vai usar? Sim, Então já tinha uma física toda construída, tá, uma matemática. entendi. Né? Agora, a área da saúde, ela começou a usar talvez a área da biologia, mas muito mais para frente. Né? Então a gente foi muito mais curandeiro no início, né? É verdade. Pra gente conseguir... É verdade. Inclusive, a resistência no início foi as pessoas que começaram a ter um raciocínio crítico, né? Então, Uhum. vamos estudar um corpo humano pra gente ver como vai tratar. Não pode dissecar um corpo para tratar. Isso é um absurdo. Então, não. Imagina que você vai dissecar alguém, uma pessoa morta. Você não pode fazer isso. E os grandes avanços, acho que vieram de achar essas causalidades, né? E aí a gente fica na expectativa de que, porque a gente achou um vírus, a gente achou uma bactéria que gera determinado efeito, a gente transfere isso para outras áreas, acha que tudo funciona assim, isso na própria economia, né? Então, qual que é o melhor investimento? O melhor investimento, não tem o melhor. Cada caso é um caso, né? Só que as pessoas têm dificuldade, elas querem uma resposta final, e assim como na área de vocês gera problemas, na área da economia é uma coisa, tem um monte de gente caindo em golpe. Física também, né? Tem um monte de gente caindo em golpe, porque quer ficar milionário rápido e não quer saber quais são, o que é uma taxa de juros, o que é inflação, como essas coisas são complexas, qual é a dinâmica de interação disso com a sociedade, e que você vai ver que não vai ter uma resposta única. Então, acho que talvez acostumou, né, ou usou isso como pano de fundo para as outras áreas, e aí você gera esse problemão, né? Cara, e a gente acaba remetendo de novo a questão do nosso passado evolutivo. Da mente que está querendo achar uma causa e você precisar encontrar aquela causa para sobreviver. É um padrão que funciona muito bem. Sim. Mesmo na gente que tem um certo, entre aspas, treinamento científico, é difícil você não procurar causalidade. Em casa, com a minha... Tem um moleque pequeno, né? 2 anos e meio, vira e mexe, ele fica doente. Mesmo com o meu raciocínio de vamos pensar em probabilidade, vamos dar uma pesquisada, levar no médico para não sair fazendo qualquer coisa, meu primeiro raciocínio mental é: o que será que está causando isso? Eu já quero bolar um plano e achar uma coisa linear, e aí minha esposa às vezes fala: você fica falando de probabilidade aí, você está querendo achar causa em tudo que está com ele. Pode ter um monte de coisa acontecendo. Então é muito mais fácil para a nossa mente, é muito mais econômico para a nossa cabeça achar uma causa simples do que pensar numa probabilidade de algo que pode não estar acontecendo. E afetando ou não a gente, pensando de forma mais probabilística mesmo, né? Então, acho que o primeiro raciocínio que a gente pode ter, né, tirar disso, a primeira lógica central, é de que, às vezes, não existe uma causa única para as coisas. Né, que a maior parte das vezes a gente está imerso numa complexidade de relações ou de coisas externas tão grande que fica muito difícil você dizer. E ainda mais porque a gente está falando do corpo humano, né? Que é um sistema biológico vivendo num ambiente imprevisível, né? Não tem como ter uma visão linear, né, sobre isso. E você cai na primeira prerrogativa da ciência quando você fala isso, que é: a ciência parte sempre do princípio que a gente está errado. E que não existe uma verdade absoluta. Então, quando você fala sobre isso, né? Tem que ser humilde, né? O ser humano é complexo e a nossa mente procura causalidade, ele procura uma verdade absoluta, mas a ciência não mostra verdades absolutas, ela mostra probabilidades. E aí, acho que pensando na questão da saúde, de como você vai se proteger de informações ruins que possam estar sendo passadas à frente, acho que essa é uma boa prerrogativa primária. Cuidado com afirmações absolutas. Cuidado com afirmações de causalidade absoluta. Você está com esse problema na sua coluna, que é a minha área, por exemplo, por conta disso. E é isso que está causando o seu problema. Você pode extrapolar isso sempre que você fala de verdade absoluta. Mas eu tenho 95% de certeza e 5% de erro, que sempre que eu vejo alguém com um discurso de verdade absoluta, normalmente esse discurso não é um discurso científico. Sim. Mesmo que ele esteja travestido de discurso científico, mas
mas ele costuma não ser um discurso científico. Mesmo que ele apresente estudos, Mesmo que ele artigos, faça apresente estudos. textos de internet ou esteja num programa de TV, possivelmente esse profissional Sim. deixou de ler um artigo que vá contra, por exemplo, o que ele acredita. Ele pode até ter uma base científica por trás do que ele está falando, ele pode até ter um conhecimento bem embasado, mas quando ele pega aquele conhecimento e ele traduz aquele conhecimento numa verdade absoluta, acabou a ciência ali. Porque dentro da ciência você não consegue mostrar nada como verdade absoluta, você não consegue apontar nada. Quer dizer, você até pode, mas aí já não é mais um conteúdo científico. Você perdeu o cerne primário, que é tá sempre errado. Quando você não assume a postura de que você pode estar errado, você perde essa primeira característica. E é o que a gente, assim, quando a gente fala de programas de TV, né, de bem-estar e tudo mais, parece que eles sempre buscam uma resposta única para as coisas. Eles buscam profissionais que vão trazer essa resposta única para aquilo e que vão trazer, né, um raciocínio solução raso, né, para a população, rápido e que é fácil divulgar, é fácil propagar também. E aí, para você desfazer isso, então acho que vem desde da formação, né, do profissional, até a própria mídia adorar respostas rápidas e diretas, né? Então, junta tudo isso, uma falta de base de estudo de ciência, até a questão da própria mídia de adorar respostas rápidas. E eu acho que é uma questão social ampla, de educação ampla sobre ciência e realmente de entender que as coisas são complexas, né? Então, inclusive o raciocínio, acho que o raciocínio conspiratório vem muito disso, né? A cura do câncer, mas, pô, você sabe dizer quão complexo é um câncer? E que câncer que você está falando? Como se o câncer fosse uma coisa só, né? E será que vai existir, a questão é, será que vai existir uma cura para uma coisa tão complexa e multifatorial, né, de causas múltiplas? E o quanto é fascinante, né? O cara que escuta isso. E qual a população? Quem tem aquele câncer? Qual é a população? Exato. Em que momento da vida ele teve? Mas dá para entender, né? Uma pessoa que está nessa situação, né? Ela está totalmente aberta para receber qualquer coisa. Daí chega um profissional, né? Vestido de branco, com autoridade e fala: olha, eu tenho a cura para o seu câncer. Então fica muito difícil, né? A gente conseguir conversar sobre ciência, né? Com o público leigo, ações contra isso, né? Mas o que mais me assusta não é o público leigo, mas sim o profissional da área. Que está na TV. Que está na TV e está em curso. Recentemente eu fiz um curso, não vamos citar nomes, mas só tinha fisioterapeutas e sem querer alguém tocou sobre celular, pescoço, tal. Daí eu levantei a mão, falei, não, mas não é bem assim que funciona. Todo mundo olhou feio para mim ao ponto de eu ter que mudar o assunto, porque eu falei, eu não tenho tempo e nem profundidade para explicar esse contexto, então eu falo, olha, depois eu mando o material com vocês. Eu terminei assim. Então a gente está falando de 10 ou 15 profissionais da área da saúde. E que a tendência, até para quem, por exemplo, eu tenho uma visão muito crítica quanto ao uso de celular. Então a primeira vez que eu ouvi falar do TextNet, que é o quê? Esse problema na cervical por uso de celular. Vamos lá, quem usa muito o celular acaba tendo uma protusão, é isso, fisioterapeuta? Acaba tendo dor no pescoço. Dor no pescoço, ok. Porque você fica com a cabeça dobrada, olhando pro celular, e aí esse era o questionamento, né? Você tinha dor no pescoço por conta da postura, de ficar olhando. Tem o lance da tonelada, né? Não tem a pressão na vértebra por causa da inclinação da cabeça, de tantos quilos e... Cara, aí então, a pressão acontece. Só que a segunda pergunta é, e daí? Tá, mas para você falar que isso vai causar, entre aspas, algum problema, não é só com um estudo que nem o do TextNet, vamos usar um termo técnico, um estudo de biomecânica. Você avalia as forças que estão acontecendo naquele pescoço enquanto a pessoa está naquele momento, enquanto ele está olhando o celular. Isso você está inferindo uma coisa em um momento. Agora, para você dizer que aquela coisa vai gerar um problema a longo prazo... E é a causa, né? E é causa, não basta só um estudo de um momento de biomecânica. Eu preciso de um estudo de uma coisa mais complexa que chama epidemiologia. Então eu preciso avaliar pessoas por um longo tempo, e eu digo um longo tempo é pelo menos um ano. Para você ter um tempo mínimo para dizer, essa pessoa que usou o celular por um ano, parece que usar o celular por um ano está associado, e aí não estou falando de causa, estou falando de associação, que é outro papo, parece que usar o celular por um ano está associado à dor no pescoço. E hoje, no momento, a gente não tem esse estudo. Não, porque é caro de fazer. Legal. Pode ser que tenha amanhã,
Então a gente tem que estar aberto a mudar de opinião. Pode ser que tenha, mas no momento não tem. Eu só tenho estudos a curto prazo, que são baratos, que geram hipóteses, ideias muito interessantes, mas que não podem ser extrapoladas como causa. Sim, e porém, também, apesar do celular ser algo recente, a gente sempre usou, de uns tempos para cá, leitura, livros, né? Então, não é jornal ou escrevendo, né? Na escola, você estava escrevendo o tempo todo, olhando para baixo, né? Com a cabeça baixa. Então, tem várias outras referências, outras perspectivas que a gente pode levar em consideração para considerar, para ver se é uma hipótese que pode ser, que é plausível ou não, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão da ciência, porque a gente pode também usar ela a talvez respaldar um hábito mau seu. Então, por exemplo, talvez não exista estudos, eu acho que não existe, não sei, que comprove que realmente fumar te dê mais alguma coisa ruim no futuro, um exemplo, né? Acho que câncer, né? Tem Isso, associação uma coisa com câncer, isso tem. Né? Mas se a gente partir da plausibilidade biológica, é claro que não fumar é o biológico, é o natural. Então a gente tem que partir que fumar já faz mal, né? Porque que é uma intervenção, assim, é um hábito que não fazia isso, que é muito cultural. Isso, assim, exatamente. Botar fumaça para dentro e jogar depois no então, pra fora. Se você falar que não tem estudo, eu falo assim, então faz bem? Não. Então eu posso fazer. Então eu posso já que fazer. Não tem estudo, eu posso fazer o que eu quiser. Exato. Então eu acho assim, quem tem que provar que faz bem é o cigarro. Porque a gente tem que partir da plausibilidade biológica que ele faz mal. Ele já parte do ponto que ele está errado. Ele já está errado. Porque ele é muito recente, ele é muito cultural, e dentro de milhares de anos, nem todas as culturas. Isso, a gente tem que partir de um ponto zero. Porque Sim. senão a gente vai ficar, então não tem, então eu posso. Não pode afirmar nada, ou não tem nenhuma perspectiva, uma hipótese anterior por trás, né? Por trás, sim. Isso. Mas em relação a câncer de pulmão, o cigarro tem. Sim. Só para deixar claro quem está ouvindo a gente. Ele tem estudo de associação. Né? Sim, associação. Mas você não tem estudo clínico. Você não botou as pessoas. Aí você tem um cuidado também. Você não pode. Tem coisas que você não pode pesquisar. Você não vai fazer um grupo de pessoas, botar essas pessoas para fumar por 20 anos e outro grupo sem fumar. Por quê? Porque é a parte da ideia que o cigarro faz mal. Questão ética, né? Questão ética, claro. Dentro da metodologia de pesquisa, nenhum comitê de ética aprovaria você fazer com que o seu paciente permaneça fumante. A questão da plausibilidade extrema, a história do paraquedas. Eu não vou fazer um estudo botando pessoas para pular de um avião sem paraquedas e outro com paraquedas para ver se o paraquedas ajuda elas sobreviverem ou não. Então tem algumas coisas que são tão óbvias que eu não preciso da ciência para responder. Claro. O nome disso é plausibilidade extrema. Sim. Mas isso não é para tudo, isso são para situações extremas. Uhum. Mas Bruno, eu fui no cara, o cara falou que apareceu na TV, o cara era um fodão, fui lá e tô bem hoje, me curou. O cara me curou. O cara te curou. Parabéns. E aí? Ele pode ter te ajudado de alguma forma. Agora tem o seguinte. Que intervenção ele usou contigo? Não é só porque ele é da televisão que ele é melhor do que quem não é da televisão. A gente cai num segundo critério para ajudar a diferenciar o que é científico do que não é científico, que é a questão da autoridade. O cara falar uma verdade absoluta e o cara se portar como autoridade, parece que não está muito bem ligado com a ciência. Não que a autoridade seja uma coisa ruim, porque quando você detém o conhecimento de alguma coisa, é natural que as pessoas comecem a olhar para você e falar, esse cara conhece muito sobre aquilo, então ele é uma autoridade. É por isso que você, quando tem uma dor no corpo, você vai no médico e não vai no açougueiro. Porque o médico é uma autoridade em saúde, né? Mas quando o profissional de saúde começa a se sentir como uma autoridade, e aí isso bate muito com a questão da verdade absoluta, ou seja, tudo que ele fala é uma verdade absoluta, porque ele é o especialista, inquestionável, aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque pode ser que esse cara não esteja andando de mãos dadas com a ciência. Sim. Eu acho também, complementando essa pergunta, Caião, que hoje como clínico, né, foi difícil, né, pra gente dar uns passos para trás, principalmente em questão de ego, né, de falar assim, putz, eu curei esse cara, eu tratei. Demais. Hoje eu tenho uma visão que, se o cara se melhorou, eu tenho a visão que ele teve um bom desfecho clínico, né, porque, pensando em dor, por exemplo, se o cara chegar para mim, ele teve um desfecho clínico positivo, ou seja, ele teve uma boa resposta ao tratamento que eu dei, mas dentro desse tratamento que eu dei,
envolve a conduta que eu fiz, mas por trás envolve a forma com que eu atendi ele, envolve a forma com que com que está o ambiente da minha clínica, envolve a forma com que ele foi recepcionado na clínica. Então, ou seja, são vários fatores. Envolve a expectativa dele, o em que ele relação a estava você, esperando de isso, você, a no relação tratamento. dele com você, né? Então, ele é meu amigo, né? Putz, vou falar com o Bruno que não deu certo, né? Não, Bruno, não deu certo, mas realmente, às vezes não deu certo 100%, né? Mas ele é seu amigo, talvez ele fale que deu certo 100%. Ou o cara te viu na televisão, esse cara é uma autoridade, é um baita guru de tratamento, ele vai ser muito bom. Então E eu eu já acho chego lá placebo. pensando, E é o placebo. cai no efeito Sim. placebo. Só que eu tenho, ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu penso no seguinte, usar a ciência, hoje eu tento o máximo possível usar uma abordagem científica no meu tratamento, mas ao mesmo tempo eu vejo que o cuidar ele é uma arte. Então, a medicina, eu acredito, em si, como o ato de estar com o teu contato com o ser humano, né? Ele é uma arte, então envolve, acho que, muito mais coisa. Envolve, acho que, o carisma, né? Envolve a comunicação que você tem, envolve, sei lá, acho que são vários fatores que façam que você seja um terapeuta, né? Então, não é só, acho que, só aplicar a prática baseada em evidência. Porque se o cara também não aplica a prática baseada em evidência e tem um desfecho clínico, principalmente para dor, não quer dizer que o cara é ruim, né? Que o cara está fazendo um mau serviço. Às vezes ele não está usando, por inconsciente, ele não está usando um método científico, mas ele está usando de vários outros recursos que façam com que tenha um desfecho clínico positivo. Então, eu acho que o profissional que lida com isso, ele tem que pôr na balança esses dois lados, né? Pra gente não ficar totalmente, não virar uma máquina, e também a gente ter esse lado humano muito forte, né? Porque realmente isso trata, cara. Isso Sabe uma coisa que me afastava da ciência antes de entender? Eu comecei a lidar com ciência mesmo, que eu acho que é uns 2, 3 anos. Eu falei, agora eu preciso entender disso. Porque antes eu estou formado há 10 e eu atendia de qualquer jeito, assim, sem pensar em ciência. É porque eu achava que ciência era uma questão de máquina, era um raciocínio xiita. Sim. Eu tenho, para trabalhar com ciência, eu vou ter que trabalhar com protocolos, eu não posso pensar por mim mesmo. E não é. Não é. É tudo isso que você falou, Brunão. Os pilares da prática baseada em evidência, que é a prática baseada em ciência, hoje englobam. Se você vai atender, é bom que você trabalhe com a melhor evidência científica disponível. Mas, junto com isso, englobam a sua prática, a sua experiência, isso faz parte, e engloba o desejo do paciente. Isso é extremamente importante. Os três são importantes. Não adianta só o artigo. Sim. Não adianta só o desejo do paciente. Não adianta só a minha prática. Eu preciso dos três. E é muito legal, porque quando você consegue transferir o conhecimento do artigo para a tua prática, você diz que aquela prática foi efetiva. O artigo, ele fala de eficácia. Então, por exemplo, dentro um paciente com dor lombar, para a gente ser eficaz, o que o paciente com dor lombar quer? Ele quer melhorar a dor, ele quer melhorar a incapacidade. É isso que ele quer melhorar. Então, um artigo voltado para um paciente com dor lombar vai avaliar esse tipo de coisa. Quando você, antes de pensar no artigo, o que o artigo está falando, você tem que saber o que ele quer para ser mais efetivo. Então, você tem que conversar com ele. A partir do papo que você tem com ele, da relação, dessa primeira relação que você tem com ele, aí o ideal, tá? O ideal é você ter esse papo, aí você na tua mente vai buscar uma evidência que se adeque à expectativa dele. Não é o contrário, porque a gente acha que fazer ciência, você pega o artigo e você explica para o paciente. Você tem essa e essa evidência que funciona, o que você quer? Não, é conversar com ele, descobrir o que ele quer e aí buscar uma evidência que se encaixe nele. Se você conseguir adequar isso, aí você tem um tratamento efetivo. Porque se ele não gostar do tratamento que você propôs, pode ser o melhor tratamento do universo, pode ser a melhor evidência do mundo, mas se ele não gostar, não vai ser efetivo. Não vai ajudar, porque ele não gostou. Então a gente precisa dos 3 pontos. Sim. E aí a gente tem um grande problema que, dentro, pelo menos na fisioterapia, me parece que a prática baseada em evidência ela foi meio que incutida na cabeça dos profissionais com um raciocínio xiita. Só posso fazer o que está escrito no artigo. Não, cara, se a gente só puder fazer o que está escrito no artigo, a gente não vai fazer nada. Porque o artigo é um conceito. Sim. E eu acho que você vai extrapolar para o teu paciente. E talvez, Bruno, por exemplo, se o cara chega com isso, você tenta buscar nesse arcabouço científico o que é melhor para ele, o que ele quer, né, da preferência dele, e se não tem, daí vai da arte do fisioterapeuta de conseguir conduzir uma terapia baseado naquilo que você agora acha que é importante, que ele acredite nisso. Que ele acredite. Né? Então, a sua comunicação, a forma como você vai fazer essa abordagem,
a quantidade que você fazer, a forma que você vai fazer, tudo isso vai influenciar com que ele realmente passe a acreditar nessa nova linha de tratamento. Mas eu acho que o cara que chega até vocês, que eu acho que é o tema, né, do nosso podcast, ele tá acreditando em tudo, né? Eu acho que Ele acha que é a técnica, né, que é a intervenção do profissional unicamente que vai fazer a diferença. Então, eu acho que pode falar, então, também talvez do modelo biopsicossocial, né, que eu acho que é isso que está sendo abordado, né, que é todos os fatores que influenciam aquele quadro daquela pessoa. Ele é um quadro complexo, ele não é unifatorial, né, ele tem muitas facetas e o profissional tem que enxergar todas elas, né, de alguma forma, se ele quiser ser um bom profissional na área da saúde. É mais ou menos isso, né? E eu não sei, né, o quanto que a gente pode trazer também para o público leigo, talvez trazer essa complexidade de por que é tão difícil achar a causa de algo específico, né? Porque, por exemplo, não é a postura, uma coisa que é comum. Então, a gente foi no text neck, né, dessa coisa do celular. Então, a gente explicou mais ou menos por que a postura não é algo confiável de se usar na hora de avaliar um paciente. Que hoje, eu acho que é isso, né? As pessoas hoje têm muito esse fascínio pela boa postura. Corrige a postura, senta certo. Que é uma questão que foi ensinada pelos profissionais de saúde. Que isso não vem do nosso berço. Alguém ensinou as pessoas que elas têm. E qual que é o problema com essa perspectiva? Então, assim, vamos explorar para a gente tentar entender o quão complexo é, na verdade, um quadro de dor, um quadro de problema biomecânico, e por que essa associação não é tão simples, linear, né? reta. E assim, se eu melhorar a postura, pronto, eu melhorei um monte de coisa, eu não vou ter dor, ou eu vou ser mais longevo em termos de capacidade motora e física, e por aí vai, né? Por que não é e por que é tão atrativo a questão da postural também, uma questão postural para o fisioterapeuta, né, para alguns fisioterapeutas ainda, e para o público em geral? E eu acho que eu posso complementar também na educação física, né? Eu acho que as pessoas que falam sobre essa correção postural são mais os fisioterapeutas, mas a gente pode levar isso para a educação física, que eu acho que aí faz mais sentido do que na fisioterapia ficar corrigindo, né? Porque, por exemplo, não é tão natural e biológico você ficar fazendo agachamento com 200 quilos nas suas costas. Sim. Então, nesse contexto de treino, seria interessante você ter uma correção postural. Mas extrapolar isso para o dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que começar a dividir isso. De que postura que a gente está falando, em que contexto a gente está falando. Em que momento, para quê? Uma coisa é você ficar sentada na frente da televisão totalmente rígido, outra coisa é você colocar 200 quilos nas costas e fazer um agachamento sem um mínimo de correção postural. Então, se você está fazendo um padrão que é estereotipado, você vai precisar treinar para aquele padrão estereotipado. Tudo bem, então se você é um atleta ou alguém que trabalha com alguma coisa específica, você vai ter que treinar para aquilo. Agora, o grande problema que aconteceu em relação a isso foi que a biomecânica foi a principal ferramenta que foi utilizada para ver esses tipos de padrões mais ou menos econômicos. Acho um pouco mais interessante falar sobre mais ou menos econômico. Então a gente sabe que, por exemplo, gosto de usar o levantamento de terra como exemplo. Fazer um levantamento de terra, que é aquele exercício que você tira uma barra enorme do chão. Quem está escutando já deve ter visto na televisão. Você tira uma barra enorme do chão, só isso. Mas é uma barra enorme. Para fazer um levantamento de terra, quando a gente vai na ciência básica, que é a biomecânica, a gente sabe que é mais econômico você fazer um levantamento de terra com a barra grudada no seu corpo, por uma questão mecânica. Você levantar peso com a barra longe do corpo é mais difícil. Assim como levantar uma caixa do chão é mecanicamente mais fácil, ela está perto do seu corpo do que longe do seu corpo. Beleza, a biomecânica responde isso. Qual é o problema? O problema é que a galera pega esse raciocínio de biomecânica e fala assim, então tá bom, então se eu não fizer o levantamento de terra com a barra próxima ao corpo, eu vou ter dor. Opa, calma. Aí não é a biomecânica que vai responder, aí é a epidemiologia. Então eu vou precisar analisar se as pessoas a longo prazo e ver se existe uma associação entre isso. A gente até tem algumas associações de carga e dor, mas é em públicos muito específicos. É no cara que trabalha levantando peso, não sei quantos quilos, não sei se 25 quilos, mais indústria. As pessoas extrapolam isso para o chefe de cozinha que levanta 1 quilo de arroz do chão todos os dias e fala que ele tem que ter um padrão.
estereotipado. Ele tem que fazer o padrão de levantamento Tem terra. um jeito certo de Do levantar, jeito certo. de amarrar o tênis, de agachar. Mas não tem nenhum cara, embasamento isso. É provável que seja mais econômico pela biomecânica, mas não faz sentido naquele contexto. Sim. Se o cara fizer daquele jeito ou não significa que ele vai ter dor E a outra, longo né, Porque a prazo. carga é leve. Quando a também. gente- Carga é leve. E quando a gente é um fala de contexto. dor, a gente entra em outro mundo. Porque se o cara tem qualquer percepçãozinha de desconforto, ele vai correlacionar que ele tem que fazer esse padrão estereotipado para proteger, entre aspas, a coluna. Né? Porque daí o cara entra nesse mundo de dor e fala assim, peraí, minha postura tá errada, então eu vou Ela não me tá corrigir. correta. Ela não tá correta. É. Eu vou ter que me corrigir. Daí não tem respaldo. E os profissionais respaldam o que ele está falando, né? Assim, então você está fazendo agachamento errado, você está pegando o peso certo, um médico, um fisioterapeuta fala. Daí ele associa isso, então, assim, putz, apareceu a dor porque eu peguei Errado. objeto, peguei E a dor errado. é um... E aí ele ignora por completo que ele não faz nenhuma atividade física, que ele é sedentário, que ele fica sentado 8 horas por dia, Ele ignora... e aí ele acha que foi exatamente porque ele agacha errado. Ele ignora, na dor lombar, 200 associações que ele pode ter. Então não é só a questão biomecânica. Biomecânica é um pontinho minúsculo, mas dentro da dor lombar você tem diversos outros fatores. Tem o estresse, tem um estado depressivo, ansiedade, você tem Por isso um que é mais monte de coisa. probabilístico, né? Por isso que é mais probabilístico. Então você não... Imagina a dor lombar como um ponto. Liga outro ponto em cima dessa dor lombar. Agora liga outro ponto embaixo dessa dor lombar. Agora liga 200 pontos em volta dessa dor lombar. Imagina um círculo de pontos com a dor lombar no meio e tenta traçar um começo para isso. Você não consegue achar um começo. Esse é o grande problema. Você tem milhares de associações. O que é uma associação? É uma questão estatística, uma correlação estatística entre um número e outro. Então, vou dar o exemplo que eu dou no meu curso. Tenho um amigo, Caião, está aqui do meu lado, e o Caio é um bandido. Mas ele é meu brother e eu continuo sendo amigo dele. E a polícia está desconfiada que o Caio está roubando banco. Mas eles não conseguiram provar ainda. Eles não conseguiram falar que o Caio é a causa dos roubos de bancos. Então, tem cara mesmo. Tem uma carinha de bandido. Tem. Então eles sugerem, o que a polícia fala? Toda vez que um banco é roubado em São Paulo, eles falam, talvez seja o Caio. Ele tem uma associação forte com o roubo de banco. Mas ele não está causando. Eles não conseguiram pegar ele com a boca na botija. Como eu sou amigo dele, toda vez que ele rouba um banco, eles vêm falar comigo. E aí, você está sabendo de alguma coisa? A minha associação com roubo de bancos é fraca. Mesmo se eles conseguirem pegar o Caio na hora do roubo e falar, não, ele está causando roubo. E eu estiver do lado do Caio, sem o dinheiro na mão, eles não podem falar que eu estou causando roubo. Provavelmente a minha associação vai ser mais forte. Sim. Mas eu não estou causando. Então, olha como é difícil para a gente complexo, pensar nisso. É complexo. Então, ele está associado, mas ele não está causando, porque isso é estatístico. Então, isso quando você fala disso, você não está falando de uma pessoa. Eu usei o Caio como exemplo, mas em estatística você não usa um sujeito, você usa uma amostra. Então, hoje em ciência, nas grandes amostras que a gente tem, as associações biomecânicas são muito fracas com a dor. Você tem outras questões que são muito mais fortes. E causalidade, pior ainda, a gente não consegue apontar causa. Pode ser que no futuro você encontre? Pode ser, mas a gente não consegue apontar. Então, se eu não consigo apontar, eu prefiro não passar esse tipo de informação à frente. E tem um viés de confirmação, né? Porque se você quer me condenar a qualquer custo, né, você vai forçar uma associação entre eu e o roubo. E vai achar, você vai dar um jeito. Você dá um jeito. Você traça tá lá, tal dia, tal hora, Caio não estava em casa, logo ele estava... Tem as falsas correlações. E o viés de confirmação é normal. É normal, É o padrão. Isso. Fazendo para o que está falando, profissionais da área de saúde fazem muito isso em relação aos pacientes. Então, assim, a ciência, nesse aspecto, ela é contra-intuitiva. Exato. Isso que é difícil, isso que é o desafio que a gente tem hoje, ainda mais com tanta mídia social, informação para burro, é porque ela é contra-intuitiva, ela exige, e eu acho que isso a gente vive discutindo, é um fracasso pedagógico de quem trabalha com ciência. Não é? Eu acho que é uma incapacidade de, que nem eu acho que esse exemplo, são poucos exemplos como esse que você deu, por exemplo, Bruno, de deixar claro. De deixar claro, de falar, não, o Caio é um ladrão de banco. De uma forma simples, né? Simples e direta. E aí você começa a criar esses cenários pedagógicos de ensino de ciência que a pessoa começa a entender o que está acontecendo. E a gente está nessa tentativa aqui
E é difícil. Quando a gente está falando aqui, acho que cada um de nós a gente está fritando, tentando se colocar na posição do leigo que está ouvindo. Será que a gente está conseguindo colocar na posição dele para tentar transmitir um raciocínio que é contra-intuitivo? E isso é culpa da própria academia, cara. Porque você se fecha dentro do laboratório e faz suas pesquisas e a galera ali no YouTube está criando seus vídeos, está falando de pseudociência, está passando informação errada. E essa galera tem engajamento. Por quê? Porque ela fala a linguagem que o povo quer ouvir. Que a galera entende. Entendeu? Então a gente precisa fazer essa linguagem, precisa trazer estereótipos, a gente precisa contar história, porque é a forma que o povo vai entender, que as pessoas da população em geral vai conseguir entender. A mídia é muito clara em relação a isso, né? Eles chamam o cientista, eles falam, isso aqui está causando, sei lá, sentar causa dor lombar? Aí o cientista fala, veja bem, as associações na literatura, papapá. Aí o jornalista vira e fala, então quer dizer que está causando. Então, eles não têm a pedagogia para explicar. O cara tem que responder em 2 minutos e as pessoas não entendem e aí transforma tudo em causa. É muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Então, voltando na postura, não tem postura correta e não existe essa associação direta com a dor. Sim, não. Postura correta não temos. A gente tem mais de 20 tentativas da literatura de tentar apontar o que é uma postura. Primeiro, ninguém consegue definir o que é postura. Se eu não consigo definir o que é postura, como é que eu vou definir o que é postura ideal? Então, se eu já não tenho a base, não tenho a ciência básica. Epidemiológica, né? Não, nem epidemiológica, não tenho a ciência básica. Sim. Eu não tenho um conceito ali, não tenho um filosófico. O que é postura? Não tenho um filosófico. A ciência se baseia na filosofia. Se eu não tenho um filosófico, como é que eu vou saber o que é o ideal? Agora, associações de postura e dor, eu tenho alguma coisa, mas é muito mais fraco do que as pessoas imaginam. Não é a coisa mais importante que a gente deve considerar. Porque a dor lombar é uma questão complexa, né? A dor na coluna é uma questão complexa. A dor é uma questão complexa. A dor é uma questão complexa. Então não dá para apontar um começo, meio e fim. Não é só postura, isso é o mínimo. E aí, como na saúde em geral, na fisioterapia, na educação física, a base vem da medicina, e essa base biomédica vem do modelo anatomodissecativo, de dissecar o cadáver para ver o que está acontecendo, a gente acha que é tudo baseado no mecânico. É mecânico. O estudo da fisioterapia, a base da fisioterapia vem da biomecânica, que você estudar o movimento pela física, pela mecânica, por alavancas, né? Que fez muito sentido em um momento, e hoje ainda faz sentido, dependendo do momento que você está, do paciente que você está, mas não é só isso, tem muito mais coisa rolando ali. Não é dicotômico desse jeito. Eu vou fazer talvez levantar a bola para um outro questionamento, já que a gente conseguiu encerrar um pouquinho essa questão da postura. Um pouco sobre essa abordagem do terapeuta e do paciente. Então, por exemplo, acho que tem uma tendência muito grande, acho que por conta da formação, principalmente dos médicos, de autoridade e tudo mais. Então, ele quer uma solução, né? E normalmente essas soluções, do ponto de vista médico, é uma solução simples. Então, vou te passar uma receita, você vai ali na farmácia, compra que você vai ter uma melhora. Daí o cara vem pra mim, né? Fisioterapia por dor. Daí ele quer essa receita, né? Qual a receita para eu melhorar minha dor, Bruno? E é engraçado, porque dentro da fisioterapia você tem algumas manobras que são muito mais passivas, o paciente deita lá e você faz tudo, né? E existem as manobras mais ativas, ou seja, vamos fazer uns exercícios aqui, vamos deitar, vamos tentar fazer umas coisas, principalmente, vamos mexer em hábito, né? Porque a gente está falando de dor aqui, e se não envolver hábito, mudança de hábito, provavelmente você não vai ter uma eficácia num tratamento mais efetivo, no caso. Então, é uma dicotomia muito grande, porque é uma busca do próprio terapeuta de tentar trazer uma abordagem menos passiva, do ponto de vista até da dor, né, Brunão? Sim. Que a ciência tem como respaldo, e do próprio paciente não ter essa solução única, né? Então, o cara, como se ele fosse para você buscar mais informações do que propriamente uma pílula, né, para tirar a dor dele. Mas eu acho que também a culpa não é só do paciente, porque ele foi criado, né, numa sociedade que deu e dá o tempo inteiro essa resposta direta, né? Modelo industrial. Né? Igual pessoas que chegam até nós, educadores físicos, tem outra educadora física aqui na sala também, querendo emagrecer, né? Com uma receita única, sem mexer com outros tópicos e outras situações da vida. Então, é muito difícil, muito complexo. Sim, eu sei. E aí, eu acho que também, só para
voltar e finalizar ainda mais fechar ainda mais a questão da postura, é que não existe a postura ideal e o problema às vezes não é a postura, a análise estática, é quanto você se movimenta, né? E hoje é um problema para as pessoas ter variedade de movimentação, porque elas estão num ambiente que é desafiador você trazer uma riqueza de movimento, de complexidade de movimento. Então, às vezes a pessoa ela não quer enfrentar isso, ela prefere também muito mais uma resposta única, é só melhorar a postura, é só ficar retinho aqui durante o dia trabalhando ali que não vou ter essa dor, não vou ter problemas, né, biomecânicos, seja lá o que for. Então, a resposta às vezes é assim também, você tem que se movimentar mais. E aí? E aí? Tem que mudar hábito? A resposta não está aqui no consultório, a resposta está no estilo de vida. Exato. E lembrando novamente sobre não ter postura certa, a gente está falando isso em atividades do dia a dia, mas se você está dentro de uma academia, novamente, eu puxar minha área, movimentos estereotipados, sim, existe uma postura certa para determinado movimento, ainda mais se você está com carga, tá? Então não é para ninguém sair na academia, chegar lá no professor e falar, olha, eu tô aqui com 300 quilos e ouvi um podcast que não tem postura certa e eu vou fazer de qualquer jeito, ok, pessoal? E aí eu acho que entra no principal, acho que talvez uma das principais coisas que aprendi com vocês, né, com essa falta, com essa informação de má qualidade da mídia e desses profissionais, que é quando você coloca o tiquinho correto e o xizinho errado, né? Do certo e errado. Que aí, que é uma coisa que eu fiquei fascinado, quando na área de vocês eu acompanho bastante, eu acabei ficando sabendo, que é o nocebo que gera a cinesiofobia. E eu acho o medo de se movimentar. Sim. E qual o impacto disso na população? Eu acho que também tem isso, eu acho que a falta de responsabilizar essas pessoas também, porque quando eu entendi a questão do nocebo e da cinesiofobia, ou o medo de se movimentar, o impacto que tem, esses caras estão fazendo um rombo imenso, né? Além de passar informação ruim, eles estão propagando algo que é o contrário que seria mais ou menos o contrário do placebo. Você está ajudando o paciente a cronificar, né? Então, o que seria o nocebo para o pessoal entender em geral? Assim? Primeira coisa, placebo. Placebo é uma expectativa positiva em cima de alguma coisa. Então, o Brunão estava falando antes, o paciente chega no meu consultório, tem um ambiente que eu estou atendendo, tudo isso faz parte da expectativa do tratamento. Se você chega num lugar, você está esperando ser bem recebido, você é bem recebido. Você ganha coisas que você não está esperando. Tem um cafezinho, a secretária é bem educada, o ambiente é bem iluminado. Você está cuidando, cara. O profissional está bem vestido, ele te atende na hora. Então você vai criando uma expectativa e essa expectativa gera uma cascata hormonal no teu corpo. E essa cascata hormonal faz você se sentir bem, assim como o exercício. É praticamente a mesma cascata hormonal que o exercício faz. Mas pelo ambiente que você está inserido. Isso equivale a de 30% a 40% de qualquer interação terapêutica que você tem. Pode ser um efeito placebo. Então, você querendo ou não, ele está acontecendo. O efeito nocebo é o contrário. Você tem uma expectativa negativa. Então, você chega no lugar e a lâmpada está queimada. A secretária é uma baita de uma grossa. O café que ela serve está frio. Você quer que ele prescreva, que ele faça uma massagem em você, o terapeuta, e ele não faz. Ele põe você para andar de bicicleta. Então, você vai criando expectativa negativa em cima de expectativa negativa e isso gera uma cascata hormonal ruim para você. Tua dor pode piorar, mesmo que ele esteja trabalhando com ciência. Mas pode ter a própria conduta, né, Bruno? Porque, por exemplo, o cara pode chegar para você, o paciente chega para você e fala assim, eu vou pôr essa fitinha aqui em você, você vai ver, vai ser a melhor coisa, você não vai ficar com dor. Então. Placebo. Se o cara chega e fala assim, eu coloquei essa fita aqui, mas eu acho que ela talvez se sinta um pouco de desconforto. Pronto, é um placebo. Né? É um nocebo, no caso. Cara, aqui na saúde o pessoal fala muito do placebo como se ele fosse uma coisa ruim, né? Esse tratamento não tem evidência, ele é placebo, ou seja, ele não passou da linha do placebo. Mas tem um lado bom do placebo também, quando você utiliza a expectativa do teu paciente a teu favor, você está fazendo. A ciência vem para intervenções a longo prazo, é para isso que ela serve. A curto prazo, é muito delicado que eu vou falar aqui, mas a curto prazo, você abre uma aspas gigantesca para eu falar, tá? A curto prazo, talvez você não precise da ciência para intervenção. Porque dentro da expectativa do paciente, ele quer melhorar a dor dele. E ele chega na tua sessão e você trabalha com terapia das lajotas branquinhas de Grayskull. E ele melhora com a terapia das lajotas branquinhas de Grayskull, mesmo sem ter evidência. E ele melhora da dor. E você resolveu o problema dele a curto prazo. E tudo bem. Ele está feliz, ele saiu satisfeito, você resolveu. Mesmo sem evidência.
O que você não pode falar é que realmente foi a terapia das lajotas branquinhas de Grayskull que resolveu o problema dele. Pode ter sido um placebo, você usou o placebo a teu favor. E você nunca vai poder falar, enquanto não tiver evidência, que a melhora do cara a longo prazo foi por conta da terapia das lajotas branquinhas de Grayskull. Esse é o problema. Então, a curto prazo Tem um você problema pode. ético também. Né? E tem um problema ético. Então você tem que deixar claro para ele, ó, eu vou aplicar a terapia das lajotas branquinhas de Grayskull, mas não tem evidência. Beleza? Beleza. Eu vi, eu gostei, meu amigo fez. Tudo bem, faz. Melhorou, melhorei. A curto prazo tá ótimo. Agora, eu preciso da ciência a longo prazo para falar, será que esse cara vai se manter daqui a 6 meses? Será que daqui a 1 ano esse cara ainda vai estar bem? E aí a gente cai na questão do guru, do cara da mídia, que faz um show de mágica lá na frente, fala, eu atendi esse paciente, ele faz uma mágica. Você tem um efeito placebo gigantesco, de uma plateia olhando o cara atender, da pessoa esperando melhorar. Ele melhora a curto prazo ali, e tudo bem, ele melhorou. Só que o cara fala, aí o discurso do cara é, venha para a minha clínica que eu vou te manter saudável para sempre. Ele não pode falar isso. Porque ele está trabalhando com placebo. E a importância que tem da discussão quanto a trazer práticas baseadas em evidência para o setor público, né? Porque é uma maneira de você usar melhor o recurso público. O dinheiro que você paga. Porque, assim, você está trabalhando com... Porém, se a longo prazo não funciona... Tá gastando dinheiro. Exatamente. E aí tem aquele ponto, né? Ultimamente teve várias polêmicas, né? A respeito do SUS, de práticas integrativas e, como é que você não é a favor de práticas integrativas? As pessoas gostam. Tudo bem, as pessoas gostam. Mas será que o dinheiro que a gente já tem é bem utilizado em ciência? A gente usa o dinheiro com ciência para tratamentos básicos? Eu acho que a partir do momento que você conseguiu sanar isso, se fosse, sei lá, numa Noruega da vida, que o básico, que a ciência já é usada no básico, aí a gente pode usar o dinheiro que está sobrando para trabalhar com uma terapêutica placebo, porque eu devo considerar o que as pessoas gostam. Se o cara gosta de receber um reiki ou qualquer dessas terapias que não tem evidência, tudo bem ele gostar, mas tem tanta coisa mais importante ainda para investir a grana, né? Eu acho que tem tanta coisa científica para investir a grana. Porque é um imposto de todo mundo, né? Então a gente vai usar esse dinheiro de todo mundo de que forma? Então tem coisas mais importantes a serem feitas, por exemplo, estimular mais a atividade física, estimular mais o exercício, né? Por exemplo, o pessoal fala de prática integrativa, mas o exercício físico é uma das coisas mais simples, pelo menos no meu ponto de vista. A única intervenção que a gente tem que afeta todos os sistemas corporais ao mesmo tempo é o exercício. É a única. Então, Bruno, o duro é que a gente cai naquela plausibilidade biológica do começo da discussão. Quem tem que provar que o sedentarismo é melhor é o sedentarismo, porque do ponto de vista biológico é claro que a atividade física tem que ser feita. Mas só para relembrar, né? Acho que só para relembrar a nossa história evolutiva, a gente chegou até aqui enquanto espécie. Sim. Pela capacidade de movimentação e constante movimentação corporal, por sobrevivência diária. Então a gente tem esse laço biológico com essa necessidade de movimentação. Sim, nós temos um corpo, Caio. Se a pessoa que está escutando a gente e olhar para o corpo dela ele foi moldado para o movimento. Ele foi moldado para fazer vários movimentos. E eu diria mais, o cérebro também, né? Ele evoluiu graças à nossa capacidade. Você não vai ver uma Olimpíada aí de guepardo, nem de cachorro, né? Porque se tiver vai ter uma modalidade só. Olha as Olimpíadas do ser humano. Né? Então, a capacidade de movimentação nossa é a melhor do planeta. Então, nosso corpo foi moldado para o movimento. Então, querer provar que o atividade física faz bem, isso aí Mas eu não tô lendo... Cara, minha questão nem é tão longe assim. É sendo até mais simples. Eu tenho um monte de evidência mostrando que o exercício ajuda para tudo. Por que eu vou investir meu dinheiro numa coisa que não tem evidência? Por que eu vou trabalhar em cima? Por que eu vou investir em prática integrativa se eu preciso urgentemente de uma campanha falando para as pessoas que fazer exercício é bom para a coluna? E não existe. Tem básicas que estão faltando. E o que você trabalha, né, a questão do problema de coluna lombar é um dos principais, o que mais acomete pessoas no mundo hoje. A principal disfunção é uma pandemia mundial. Tu entra num posto de saúde, você não vê um cartaz de exercício para a coluna. Você vê cartaz de diabetes, você vê cartaz de exame de próstata, de hipertensão, de tudo. Mas não tem um cartaz falando assim, o exercício é bom e seguro para a coluna. É só isso que precisa. O exercício é bom e seguro para a coluna. Não tem repouso. Tem o contrário. Quando você acha, é uma coisa de postura, de jeito certo de se mexer,
que não é informação embasada em ciência. Então tá faltando o básico. A galera tá se preocupando em fazer coisas avançadas, vamos prescrever práticas integrativas. Tudo bem se você gostar, mas o básico não está sendo feito. Sim, mas eu acho que a gente também tem que delimitar o que é práticas integrativas, né? Esse é o Porque existem, dentro dessas atividades integrativas, é uma área respaldada pela ciência em vários tipos de dores, lesão, depressão. Eu não sabia que a meditação estava dentro. Sim, a meditação faz parte. Inclusive, tem um grupo muito forte aqui em São Paulo, da Unifesp, pesquisadores de alto nível estudando meditação dentro do ambiente hospitalar para pacientes oncológicos. Então, eu tenho alunos que devem estar me ouvindo, que são médicos da Unifesp, trabalhando com estudos científicos dentro da oncologia, com meditação, que faz parte das áreas integrativas. Então, o problema é que eles colocam tudo no mesmo saco. Então, talvez, né, separar um pouco. Olha, o que tem evidência científica? É isso aqui. Então, isso vamos aqui... Vamos dar um pouquinho de... Eu acho importante te dar nome aos bois, sem ofender ninguém. Então, achei interessante, Val, que você trouxe a meditação. Você tem um monte de evidência de meditação. Mas dentro da prática integrativa, você tem o Reiki. Você tem terapia com floral, que são terapêuticas que não têm evidência nenhuma. Então, você não pode jogar tudo isso no mesmo saco. Então, a meditação já não é uma prática integrativa. É uma prática baseada em evidência. Então, isso seria um bom investimento de dinheiro. Mas por que os caras jogam meditação dentro do mesmo saco de coisas que não têm evidência? Por falta de conhecimento. Porque acham que é tudo Hari, sei lá qual que é o raciocínio da galera. Eles acham que não tem evidência. Mas tem coisa, entendeu? Então tá faltando um discernimento básico do o que é integrativo, o que não é. O que é científico, o que não é. E eu acho que você poder direcionar. Eu acho que as pessoas também às vezes veem que quem faz essa crítica que a gente está fazendo porque é um purismo de ciência, porque quer atacar essas práticas. E não é isso. A população é afetada negativamente por esse tipo de ação. Com certeza. E isso em termos de uso de recurso público e até de impacto na vida das pessoas que estão recebendo esse tipo de tratamento, né? Então, é uma coisa que não é por ego, é simplesmente porque é o melhor que tem para a população, né? É o melhor que tem a se fazer com pouco recurso que a gente tem em especial, né? Então, acho que as pessoas têm isso também. Lá vem a galera... enfim, racionalista. A gente acabou de falar de expectativa de paciente. Então, uma coisa que me fez mudar muito dentro do raciocínio científico foi entender isso. Sei lá, 3 anos atrás, se eu fosse falar de prática integrativa, eu falava, não, imagina, isso não é ciência. Tira isso daqui. Não, cara, eu preciso respeitar a expectativa do meu paciente. Então, se ele falar pra mim hoje, eu quero fazer Reiki, eu gosto, me sinto bem. Que bom, vai e faz. Se é bom pra você, faz. Ele tem que saber que é um placebo e tudo mais. Mas faz se é bom pra você. Eu quero... até pra coisas que a gente acha que tem evidência, não tem. Kinesiotaping. Na fisioterapia que o pessoal fala muito. Que é essas fitas coloridas que o pessoal põe, né? A gente não tem evidência que kinesiotaping ajuda pra dor lombar. Eu não tenho a formação, mas se eu tivesse um paciente chegasse encaminhado querendo fazer kinesiotaping, eu faria. Porque a expectativa dele. Então, aquela coisa do a curto prazo talvez ajude o cara. Mas você falaria, olha, não tem evidência científica, talvez a gente vai trabalhar com placebo colorido. Sim. Okay. Agora, eu não faria 2 anos de kinesiotaping com esse cara. Okay. Entendeu? Em algum momento eu falar, então, vamos desmamar? É a mesma coisa com o restante. Então, se ele quer fazer uma coisa que não tem evidência, é o direito dele. Se ele se sente bem, é o bom placebo. A gente tem que saber usar o bom placebo. Igual eu com o floral, né? Eu acho, sim, mas eu acho que a gente está levantando questões em cima de coisas que não vão matar ninguém. Né? Que é uma dorzinha nas costas aí. Mas a gente tá falando de um câncer, a gente tá falando de uma doença grave que realmente a gente vai perder a vida de uma pessoa. Né? Isso não tem espaço para esse tipo de abordagem. Casos isolados, né? De mídia, de pessoas que largaram o tratamento tradicional. Exato, é aí que a gente tem que levantar. Tem situações muito sérias. A vacina, né? Entra na conspiração de novo. Isso que é o preocupante. Né? Beleza, tomar seu floral e tudo mais, não tem problema nenhum. Eu acho que o problema é que esses tipos de abordagem chegam em situações de doenças graves, né, de patologias de verdade. E aí, mas assim, eu bato de novo nessa tecla de que é um problema de incapacidade pedagógica das pessoas, com certeza. Divulgadores científicos que aqui é uma iniciativa, né, que a gente está tendo, uma pequena iniciativa, mas que a gente espera expandir, ter cada vez mais, mas com esse desafio de, assim, vai precisar de audiovisual, vai precisar de muitas outras coisas, mas... Acho que precisa mais de Drauzio Varelas.
Também, ele tá ele arrasando. tá mandando São muito bem. pessoas que, assim, Não falam existe divulgação científica de saúde no Brasil, tirando ele. não existe. Tirando ele, não existe. Eu acho que precisa realmente, como o Caio tá falando, pessoas que falem uma abordagem mais simples, com o povo, do ponto de vista científico. E essas confusões surgem muitas vezes da falta do cientista em saber passar informação. Esse negócio Sim. de vacina. Sim. Vacina, entre aspas, causa autismo. Hoje está na moda. Sim. Vacina causa autismo. Da onde surgiu? De um estudo chumbrega, tosco, ruim, um estudo. E alguém pegou isso e começou a viralizar como se... Num blog, sei lá da onde, um estudo que não está falando de causa, um estudo totalmente enviesado, cheio de erro. E aí alguém pega isso, esse único estudo, e esquece todas as outras milhões de evidências que tem mostrando que vacina é bom. Mas a pra evitar própria um monte de vacina, coisa. né, Brunão? Toda vacina ela tem um risco de morte. Toda. E esse risco, ele é irrisório comparado à probabilidade de você adquirir aquela doença e morrer. Todo tratamento científico tem o risco, a probabilidade de funcionar ou de não funcionar. Exato. Então ele sempre vai partir de um ponto de que pode ter algum efeito colateral. O problema é que isso é extrapolado. Sim, a mídia faz o quê? Pegou o cara pro amarelo e morreu. Aquele único caso. Dentro de uma amostra de milhões de pessoas por muitos anos que nunca morreram. Então todo mundo vai morrer. Não, mas é um caso. Ela não mostra a quantidade de pessoas que ficaram vivas em contato com esse tipo de doença. Os estudos de caso mesmo. O cara foi no cara que trabalha com terapias coloridas de EVA azul. E aí ele salvou muitas pessoas fazendo as terapias de EVA azul. Mas ninguém mostra as pessoas que foram lá e não melhoraram. Exato. Eles pegam aqueles casos milagrosos, entre aspas, e esquecem de todo o resto. Então a gente tem esse viés de confirmar, de achar o que a gente tem um viés de só ver o que está dando certo. E quando eu parei para pensar nisso, nessa questão de tratamento, ter casos de não de contraindicação, mas de casos em que vai ter algum problema, né? Porque você tem que ficar esperto em tratamentos que não tem efeito colateral nenhum, né? Em tratamentos que é indicado para todo mundo, né? Esse tipo de terapêutica talvez não tenha um embasamento científico, porque toda intervenção normalmente gera algum efeito colateral. Tu cai na questão da verdade absoluta. Sim. Aquilo vai servir, é maravilhoso para todo mundo, e o discurso... Né? Sim. É que entra também, as pessoas falam assim, então a ciência, quando fala de ciência, acho que é um conjunto único, sólido, igual. E assim, quando a gente fala de um estudo científico, que é uma coisa que a Val sempre fala, você leu, né, o estudo, você leu o artigo, qual é a amostra desse artigo? Como foi feito esse estudo? Né? Às vezes tem um monte de estudo porco, feito também muito mal feito, e que às vezes é um só e as pessoas se apegam a ele, sendo que é baixa qualidade. E não só de baixa qualidade, porque hoje em dia você recebe para publicar, em alguns casos. Então, se quiser publicar aqui o piso aqui de Grayskull tem um efeito positivo, você consegue, cara. Você consegue publicar isso. Mas, então, hoje em dia, artigo científico não quer dizer que e é difícil publicar o que dá negativo, tá? Então a ciência tem um lado ruim também. Publicação que não dá certo, muitas vezes não é aceito em revista. Então o cara tá publicando um monte de coisa que tá funcionando, e aí tem um monte de estudo que mostra que aquilo não tá funcionando, mas ele não consegue publicar. E eu tinha meu professor, Sérgio Tosi, da iniciação científica, ele dizia, o resultado negativo é um resultado. Você, em hipótese alguma, você deve esconder esse resultado, né? Mas isso que o Caio falou sobre artigo, o mais grave para mim é artigos em revistas muito bem conceituadas, né? Então, se pra gente que é da área da saúde é difícil a gente pegar, ler o artigo inteiro, tentar ver se aquele artigo presta ou não presta, imagina para um público leigo que não faz ideia onde buscar e que está confiando no profissional na autoridade, que nem ele sabe. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Se nem o profissional consegue distinguir se o artigo é bom ou mal, o que será do público leigo? Mas o problema está onde? O problema está na formação. Com certeza. Na formação de quem? Do profissional. E na formação de quem não é profissional também. Que não tem uma base, aquela questão pedagógica que o Caio falou. Claro. Falta uma base pedagógica para as pessoas
Questionarem, pelo menos. questionarem o que é, o que não é. Porque hoje em dia também é a mesma coisa. Tenho mestrado e doutorado. Nossa, Não quer dizer nada. Tem conceito de Parece- ciência. parece Né? uma Porque o coisa cara do pode outro mundo. ser pós-doutorado e ele não tem nenhum conceito. E ele não sabe ler um artigo. Ele não sabe ler um artigo, ele não tem um Conhece um conceito de monte. ciência É muito comum. vazado. Ó, eu fiz um curso básico uns tempos atrás, com um profissional muito bom, de prática baseada em evidência. Eu não tenho mestrado, não tenho nada, foi tudo na raça. O que eu aprendi, estou aprendendo até hoje. E nesse curso você tinha pessoas que estavam fazendo doutorado e PhD que não tinham conhecimento básico de leitura de artigo. E o cara já tinha feito mestrado. Só que, teoricamente, o mestrado é para você aprender a fazer isso. Sim. Como é que o cara passou Na no iniciação mestrado? científica, às vezes. Não é antes. Então, como é que o cara passou, fez a iniciação científica, passou no mestrado, está no doutorado e não sabe o Sim, básico eu da acho- ciência? Isso é muito grave, porque eu estou fazendo uma matéria na USP, um dos professores fala que não existe nada pior para uma universidade do que formar maus doutores. Porque esse doutor, ele vai orientar outros, e esse outro vai orientar outros. Então, ou seja, você está criando uma rede de maus professores incompetentes que não tem nenhum raciocínio. A culpa não é do professor, não é do profissional. É a base, ele É não a teve base. base. A gente não teve base científica. Eu não tive base científica na minha formação também. Nem eu. Então, tive que correr atrás por conta, né? E aí que esse cara, esse profissional desse tipo de formação, ele vai chegar lá na TV, né? E a gente vai chegar lá na informação, no mal-estar, programa mal-estar, né? Então o cara vai lá, fala que tem um jeito certo de agachar, e a gente sabe que as pessoas precisam, a gente enquanto espécie precisa de movimentação, precisa de atividade física, de movimentação complexa, e durante, assim, quanto mais melhor nesse sentido, né? Mais variedade, melhor. E aí ele traz uma informação errada, que deixa a pessoa com medo de se movimentar, e aí você cria um ciclo vicioso, né, de impacto imenso, né? Então, e assim, ruim, e que é dificílimo se você não fizer lá da base da formação desses profissionais, de uma E outra coisa, né, a gente tá falando aqui de ciência, mas eu acho que todo mundo aqui passou por aquele nó nas tripas, né? Quando a gente vê que a gente estava afirmando por muitos anos, e o que a gente acreditava por muitos anos era pura baboseira. Já ensinei pessoas a sentarem do jeito correto. Eu já ensinei. Já ensinei pessoas a deitarem, a sentar, a levantar, pegar peso. Já ensinei. Eu já ensinei a agachar até 90 graus, porque dali já pra fiz baixo isso. era perigoso. Eu fiz. Então não é... alongar antes do exercício, né? Não, mas eu gosto. Mas é gosto, né? Mas Não é eu uma gosto, intervenção. não, mas eu falo, olha, se você quiser sim, mas isso não vai te prevenir lesão, nada. Mas eu sou professora de yoga, eu vou gostar. Sim, eu acreditava que não existia personalidade, que não tinha nenhum fundamento biológico para personalidades e que todo mundo era moldável, podia ser moldado culturalmente. Até eu caí na parte de psicologia evolutiva e raciocínio evolutivo e jogou tudo isso por água abaixo. E dói pra burro, porque foi anos e anos dedicado a essa perspectiva e você não quer acreditar, né? E só depois de muito tempo, com as tripas meio com nós, você vai desfazendo aqueles nós, você aceita e a partir daí você tenta ter uma abertura maior a buscar estar errado. Exato, porque quando você tem esse pensamento, eu falo pra Val, será que a gente não tá fazendo besteira agora? Com certeza. Com certeza. Mas isso é legal. Quando a gente tá errado, é muito legal falar, eu não sei, eu errei. É muito mais fácil você falar, eu não sei, errei, do que você ter que sempre assumir uma postura de que você tá certo. Sim. É muito mais difícil você assumir uma postura de que você tá certo o tempo inteiro. Que você tem que estar o tempo inteiro batendo diferente. E a ciência não é isso. Não é isso. Né? Às vezes eu fico conversando com o Bruno, às vezes, né, a gente segue bastante profissionais aí nas redes sociais, às vezes a gente vê aquele profissional que grudou aquela teoria, veste aquela camisa, eu fico, meu Deus, a hora que essa teoria cair, que alguém publicar um artigo, esse cara vai infartar. Então, a ciência, ela não é fixa, né? Ela muda impermanente. Então... Isso é ótimo. Isso é ótimo. É necessário, isso é saudável, cara. Né? E o bom, por exemplo, é que isso não vai cair por terra a sua formação, porque ninguém vai provar que a fisioterapia faz tal coisa, porque a fisioterapia é uma profissão. Né? O que talvez você não possa se apegar, você que é profissional da área que está ouvindo a gente, é se apegar muito a método, se apegar muito a conceitos, aplicação de métodos,
Porque isso sim a ciência pode respaldar e falar assim, não, amigão, isso não funciona. Agora ninguém vai vir e falar assim, a fisioterapia não presta, a fisioterapia não é baseada em evidência. Não, a fisioterapia é uma ciência dentro da área, dentro da academia, que recebe artigos de ciência básica, que faz pesquisa de ciência aplicada, então ela é uma ciência em si. Uhum. Então, a sua profissão não cai por terra. Não está em risco. Não está em risco, no caso. Mas algumas técnicas, algumas metodologias na qual você veste a camisa, isso sim pode correr o risco. Posso puxar uma coisa aí que você falou na questão de ciência básica, que é uma coisa que eu percebo muito que pode ser um facilitador para as pessoas acreditarem em coisas que não são científicas. O uso... Tenta dar um conceito de ciência básica, só que o pessoal, eu também falei... Ciência básica é a ciência do laboratório. É aquilo que a gente vê na televisão, o cara de jaleco trancado no laboratório, estudando aquele conceito. Do micro para o macro. Do micro para o macro, tá? Isso é ciência básica. Ela é muito importante, porque é a ciência básica que faz com que as ideias da estatística, que a gente estava conversando antes, não fiquem sozinhas. Então, a gente precisa da estatística, por exemplo, na epidemiologia, para mostrar uma associação a longo prazo de uma questão postural acontecer ou não. Você precisa da estatística, mas você precisa da ciência básica para embasar isso. Fala, mas por que isso pode acontecer? Aí você vem com a ciência básica. Porque o músculo tal puxa aqui, ou porque a célula faz isso, ou porque, entendeu? Ou porque na anatomia isso acontece. Então, a ciência básica ela vem para preencher esses buracos. Mas muitas vezes ela é utilizada... a gente vê que em métodos que não são científicos se utilizam de raciocínio de ciência básica de forma deturpada. Por exemplo, eu estou atendendo... Não sou eu, tá? Mas... eu pratico a física quântica nos meus atendimentos para dor. Nossa! É sério que você pratica a física quântica nos seus atendimentos? A física quântica é uma ciência. Ela é uma ciência. Só que para você, profissional de saúde, usar a física quântica nos seus atendimentos, você tem que ser, no mínimo, um físico avançado e trabalhar com isso há 20 anos. E mesmo assim, você não pode fazer isso. Porque a física quântica, não existe uma forma metodológica de você usar a física quântica no teu atendimento. Para você começar, estou usando a física quântica de exemplo porque é o que me veio na cabeça, mas existem outras coisas que são extrapoladas. Para você, por exemplo, entender de física quântica, o Carl Sagan fala isso no livro dele, você precisa de 15 anos de formação para aprender a ler a física quântica. Colégio, faculdade, mestrado, doutorado, PhD, para saber ler, porque a física quântica é matemática. Os próprios físicos que trabalham com física quântica não sabem como eles vão usar a física quântica ainda. Eles não sabem para que serve. Porque ainda está na base. Porque ainda está na base. É um estudo muito difícil. É química avançada com física avançada com matemática avançada. Quando você diz que você é um profissional de saúde que está usando física quântica no seu tratamento, é a mesma coisa que há 500 anos atrás tu falar que está mandando mensagem no WhatsApp. Há 500 anos atrás está mandando mensagem no WhatsApp, não tinha nem luz elétrica, nem telefone móvel, e tu já está mandando mensagem no WhatsApp. Não existe como fazer isso. Eu acho assim, para o público leigo que está escutando a gente, a ciência ela é organizada de algumas formas para que ela avance. Por exemplo, Boa. Então a gente começa de uma ciência básica, para depois essa ciência vir se consolidando, para depois vir para uma ciência aplicada, para chegar até o público. Isso. Então o que o Bruno quis dizer de forma resumida e mais simples é que as pessoas estão pegando descobertas de ciências básicas, feitas em laboratório, tipo, pegando lá a estrutura corporal, sei lá, elasticidade de uma estrutura e levando para a área aplicada como se aquilo já fosse testado em humanos por longo prazo e por bastante tempo. Então, aí está o problema. É uma ciência? Só que está pulando etapas até chegar no público. Eu lembrei que eu ia falar em relação a isso. Porque muitas vezes você acha que o cara é uma autoridade porque ele usa uma linguagem complexa. Então ele começa a falar de física quântica. Fala, nossa, esse cara entende muito. Tá falando de física quântica, esse cara é muito inteligente. Só que, cara, tudo bem, eu posso falar de um monte de coisa, mas usar a história, meu. Tá complexo, pós-modernista, não sei se está muito avançado isso, mas o discurso muito complexo não significa que eu sei de muita coisa. Sim. Pode ser que eu estou enrolando você. Sim, maior parte das vezes é isso. Eu estou enrolando, então eu estou usando termos complexos que você não entende, estou aumentando a minha autoridade. Não, você falou de física quântica, esse cara entende mais. Não, esse cara, realmente ele é muito bom. E no fundo eu não sei nem do que eu estou falando. Mas você acredita pelo meu discurso, pela minha autoridade, pela minha especialidade, que eu sei do que eu estou falando.
parece que eu sou muito bom, que eu manjo de ciência. Mas eu não manjo de ciência. Eu acho que outra coisa grave que acontece na área clínica também é em relação a isso que você falou, de usar ciência básica como forma de intervenção. E segundo, qual ferramenta você tem para comprovar ou para avaliar essa intervenção? Então, por exemplo, eu vou mexer aqui numa estrutura do seu crânio que vai melhorar o quadril do lado direito, tá? Então, eu faço essa explicação, monto o raciocínio, né? Mas espera aí, como que você comprova isso, né? Qual ferramenta, né? Aplicada. Aplicada. Que a Rafa falou, uma coisa muito Se legal. é um Aplicada. teste, se é um, sei lá, um questionário, se é uma tecnologia, qual é a ferramenta que você tem para mostrar isso, para comprovar isso que você falou? Não tem a ferramenta. Então, essas pessoas utilizam o seguinte argumento: a ciência não tem a ferramenta para avaliar aquilo que eu consigo aplicar. Então não serve. Não, aí a questão como é assim, complexo? para o leigo entender também. Então de lá, depois dessa que o Bruno fez lá, essa manipulação no crânio para melhorar o quadril. A pessoa sai de lá e aí, por motivo da casa, ela tem que ficar agachada. Sei lá, deu um problema no tênis dela, ela ficou agachada, uns 30 minutos, sentou no chão para tentar arrumar o tênis, tal, levantou e foi embora, né? Levantou em casa, sei lá, levantou, passou dor no quadril. E aí? Foi a manipulação do Bruno ou foi a movimentação atípica que ela fez? Ou foi o placebo? Ou foi o placebo? Ou foi a própria história natural da doença? Que toda história, toda doença, toda dor, vamos falar do caso aqui, dor, ela tem uma regressão à média. Então, se eu tenho uma dor muito forte hoje, se eu não fizer nada, tem uma tendência muito grande dessa dor diminuir. Então, galera, assim, para entender bem como é que a gente faz essa associação, você precisa pegar vários casos, controlar o ambiente, ou seja, para que elas tenham intervenções, por exemplo, a alimentação, às vezes, pode afetar. Você tem 1000 fatores que afetam esse caso, e que você tem que ter vários casos seguidos para analisar e achar uma associação. Então, é extremamente complexo você confirmar uma associação dessa. Eu falei, ter uma associação com a prática que você teve. E tem raciocínio, né? Beleza, você montou a cadeia, você montou o raciocínio de que mexer ali no ossinho do crânio vai liberar o seu quadril. Tá, tudo bem. Só que a gente não tem uma ferramenta para avaliar esse processo. Igual o WhatsApp há 500 anos atrás. Se eu falasse isso, era uma loucura. Talvez daqui uns anos a gente tenha essa ferramenta. E pode ser que tenha. E pode legal, ser que tenha, mas não tem ainda. Isso. Se não tem, é aquela coisa de tu entrar no Google e procurar, tô com dor no dedão. O Google vai te responder, é câncer. Não sei, então ele costuma extrapolar algumas coisas. Então, se eu não tenho a informação, eu prefiro não passar essa informação à frente. Eu gostei do exemplo que você deu, cara, que você falou de anatomia. Isso. Porque eu falei de física quântica, que é uma coisa que hoje está na moda, né? Ninguém faz de verdade, mas está na moda. Mas na área de saúde você acha extrapolações também de coisas que eu não poderia fazer. Eu não posso extrapolar um estudo de anatomia para a prática clínica. Eu não posso extrapolar um estudo com um cadáver. Ah, mas ele é um ser humano, mas ele está morto. Eu não posso extrapolar isso para a minha prática clínica. Eu não posso extrapolar estudo com um rato para a minha prática clínica. E muitos desses métodos que são ditos científicos, métodos infalíveis, que se o cara fala, não, eu tenho estudos. Aí você vai tentar... Você vê que o cara tem um... Digamos que você já entendeu. Você viu que o cara tem um discurso absoluto, que ele se porta como uma autoridade, que ele tem um discurso extremamente complexo. Aí você vai falar, será que isso é científico mesmo? Ah, me mostra estudos. Ele fala, eu tenho estudos. Aí ele vai mostrar os estudos para você. É tudo estudo de ciência básica. Não, mas é estudo com humano. Mas os humanos estão mortos, eles não estão vivos. Eu não posso extrapolar. Porque não é aplicado, é ciência básica. Mas eu não posso extrapolar estudo com célula. Ah, mas a célula é do ser humano, mas ela não está no meu corpo. Ela está isolada lá no microscópio. E muitos desses métodos infalíveis são baseados totalmente em estudos de ciência básica. Que são plausíveis, que falam, mas é com o ser humano. Mas não podem ser usados ainda na prática clínica. Eu acho que a gente falou bastante de como que a ciência é constituída, como ela é feita, mas aquela pessoa leiga, minha mãe, como que ela vai bater o olho nesse profissional e vai saber que esse cara não está extrapolando uma ciência básica para uma ciência aplicada? Como que a gente vai saber que ele não está pegando a física quântica, que ele nem sabe o que é? Eu tenho uma opinião, talvez depois o Bruno pode ajudar. Hoje, claro que sua mãe, tudo bem, a gente pode orientar. Acho que vão precisar de profissionais mais capacitados para poder orientar pessoas com um raciocínio mais básico. Porém, o mínimo
de informação que você tem acesso à internet. Se você tiver acesso à internet. Hoje, se você entrar no site da Pedro, e você como paciente, você pode ter acesso às melhores evidências de tratamento que você quiser, por exemplo, para dor. Mas desde que você fale inglês. A gente está falando Não, o site de da Pedro público... tem em português. Tem a tradução em português, não tem? Não, acho Tem. que não. O Mas site da Pedro Tem, mas não tradução. em tudo. Mas Não ele em tem. tudo, eu todos os sei. estudos. Então, Tá, você tá então falando a de gente pessoas... sim, mas a gente tem um começo. Mas isso já depende que a pessoa saiba chegar na Pedro, Isso, saiba fazer uma então, é uma pesquisa. evolução. Não, eu tô falando assim, o cara leigo. Talvez assim, a gente começar a pontuar algumas coisas. Por exemplo, não acreditar em discursos que a pessoa diz que aquilo que ele faz resolva tudo, é uma coisa. Né? Começar a colocar essas coisas mais simples. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, eu tenho pontos que eu tenho Quais? anotado, que eu pensei, porque eu gosto muito desse tema, né? E aí esses dias, conversando com a minha esposa em casa, ela meio puta, assim, vendo profissionais de saúde no Instagram falando baboseira, falou, como é que a gente explica para um leigo que aquilo não é ciência, ou que ele tá usando a ciência errada? Eu falei, cara, eu gosto tanto desse assunto, eu falei, não sei. E agora? E aí fritei e achei, assim, 4 itens que não são necessariamente da ciência, mas que eu acho que pro cara leigo total, pode ser que dê uma luz. Porque a gente acha, saiu um editorial da Nature que eles pontuaram isso. Itens para você separar ciência boa da ciência ruim na saúde. Mas mesmo esses itens são avançados. O cara tem que ter um conhecimento filosófico básico. Não é Eu mandei para minha mãe. O cara fala de falsibilidade, ele fala de estudo controlado, que são coisas que falam, mas o que é isso? Minha mãe não vai saber o que é isso. Então eu pontuei 4 itens, vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos lá. Até filosóficos. Primeiro, um discurso de verdade absoluta. A gente tava Boa. falando. Então, um profissional que sempre tem um discurso absoluto, de verdade absoluta, é provável, mesmo que ele trabalhe com ciência, é provável que ele não saiba aplicar o raciocínio científico na prática dele. Porque a ciência parte do ponto que a gente está errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se portar como uma autoridade. Não ser tratado como, que isso vai acontecer em algum momento, mas se portar como. Estou sempre certo, porque o meu discurso é esse, porque na minha prática é assim, Funciona. eu já atendi milhões de pacientes e todos eles melhoraram, eu atendo há 20 anos assim, aquele discurso, que também cai muito na questão do absoluto, mas o cara se portar como uma autoridade infalível, ou ele tem um método que é infalível, ou sabe, algo que a gente não consegue mudar esse discurso desse cara. Ele cria um método com o próprio nome, né? Com o próprio nome, por exemplo. Terceiro, usar linguagem muito complexa. Aí eu tô querendo falar das extrapolações. Então o cara começar a falar de física quântica, usar discurso pós-modernista, coisas que floreiam o discurso dele para parecer que ele entende muito. E aí ele junta tudo isso, com autoridade, com a verdade absoluta, com o método infalível, tudo isso ao mesmo tempo. E o quarto item, que é um pouco mais difícil, que é a própria fonte. A fonte pouco confiável. Isso aí já precisa, aí depende de um conhecimento um pouco mais avançado, para você saber de onde ele está tirando. Mas assim, estudos provam que um estudo de Harvard falou o quê? Cara, é científico. Então você precisa mostrar da onde, que estudo, que população, que tipo de estudo que é. É um estudo de ciência básica? Então não serve. É estudo aplicado? Não é. Então isso tem que ser mostrado. De onde ele tirou esse estudo? Hoje a gente estava discutindo no almoço, né? Sobre isso. Imagina se a gente conseguisse implementar isso lá com as crianças, né? Esse tipo de entendimento. E como o Caio falou, imagina isso passar pelo corpo, né? Vamos construir alguma coisa, testar, vamos brincar de fazer ciência, né? Seria muito mais legal. Entender essas linhas de estudos, né? Então acho que isso se fosse moldado do ponto de vista a longo prazo de projetos assim, a tendência é que no futuro as pessoas tenham mais consciência. Eu acho que a primeira coisa é criticar. Se você coloca, né, a crítica naquilo, né, você vai num profissional e pergunta por que você está fazendo Ser crítico, isso. por quê? De onde você tirou? Começar a perguntar, parar de aceitar que tudo que o profissional de saúde fala é verdade. Que ele está atrás da mesa, ele sabe. Por que esse remédio? Por que eu tenho que tomar essa dosagem? Por que esse exercício? Por quê? Isso vai forçar o cara Por quê? a se atualizar. A se atualizar e ser capaz de se comunicar, Isso. né? De comunicação. Então, eu acho que assim, então, e outra, né? Eu acho que quando a gente fala de ensino, de ciência, não é mais matemática. Eu acho que o pessoal fala isso, né? Não, é conseguir transformar a matemática
em algo atrativo, né? Trabalhar mais a questão pedagógica, né? Porque eu acabei aprendendo, gostando de matemática por conta própria, né? Porque eu não tive nenhum professor que realmente conseguiu me trazer, né, a função da matemática. Eu fui por conta própria, uma hora eu falei, pô, saquei, entendi. Mas isso é raríssimo, isso é difícil fazer. Não dá para esperar que as pessoas vão fazer isso por conta própria. Então, tem que ter essa questão pedagógica. Tem que ter. Né? E eu acho que isso tem que passar de uma criatividade para projetos, para o linguajar, né? Que é uma coisa que a gente... Aqui é um desafio, né? Para a gente, é um exercício, eu acho. O podcast é um exercício para a gente. Tomara que os leigos, né? Eu, por mais que não seja da área, eu estou sempre com vocês, então eu acabo entendendo bem, né, o que vocês falam, mas né, até ter um feedback do público quanto ao conteúdo, porque eu acho que essa é a função daqui também, né, a gente tentar, né, enquanto influenciar uma parte da sociedade para se interessar mais e a gente trocar mais ideia, melhorar esse sistema pedagógico de entendimento do mundo, né, que está muito louco hoje. Falta uma parte filosófica, acho. Também. Da ciência. Porque a ciência vem da filosofia. Se você não entende a filosofia e começa entendendo a ciência sem saber disso, você acha que a ciência é uma coisa dura, rígida. Você acha que ela é absoluta. Aí cai em todos aqueles erros que a gente estava falando. Então, falta esse embasamento filosófico do que é ciência para você até entender que ela não é o único caminho para a gente descobrir a verdade das coisas. Tem outros caminhos. Claro. Você tem o caminho da lógica, você tem outras formas de você chegar em uma resposta. Simplesmente é um caminho que, para mim, hoje parece o mais fiel possível. Parece que é um caminho um pouco mais fácil, né? Parece que ele me dá mais segurança do que as outras formas. Mas, de forma alguma, também a ideia aqui é dizer para as pessoas não pensarem de outra forma. Até porque a ciência vem de você ter ideias, de você poder hipotetizar, de você poder filosofar. Se você não puder ter um raciocínio livre, tiver ideias livres, você não vai conseguir fazer ciência. Então, falta muito esse raciocínio, né, acho. E eu acho que, para finalizar, umas dicas aí da questão de fisioterapia hoje, né, para as pessoas que têm, quais são, né, as principais, acho que já foi falado algumas coisas, mas talvez reforçar para finalizar, quais são as orientações hoje de um fisioterapeuta como vocês, que estão tentando estar sempre atualizados, quanto ao como evitar alguns problemas biomecânicos, né? É a movimentação complexa, o que a evidência hoje mostra também em termos de como um leigo pode cuidar um pouquinho mais da saúde corporal. Da saúde em geral, ou das questões musculoesqueléticas. Cara, se mantém ativo. Saúde mental. Saúde mental. As mesmas orientações de sempre. Ignorando todas as questões posturais, se mantém ativo. O que eu vou fazer? Qualquer coisa, o que você goste. Não existe um exercício melhor do que o outro. Existe o melhor exercício aquele que você vai gostar. O profissional de educação física, nessa capacidade de direcionar e poder propor para ele uma atividade em que ele goste, em que ele se sinta, que tenha prazer e que consiga ter um engajamento grande. Né? E aí, galera, a gente tem um site de apoia-se, né, pro podcast. Então, se você está gostando do nosso material até aqui, né, e gostaria de apoiar a gente de uma forma financeira, para a gente até investir em equipamentos, melhorar o áudio, né, ter até mais, poder se dedicar mais a esse projeto. Então, né, entre no nosso site na descrição do episódio. Bruno, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, do seu site, como te encontrar. Você produz muito material no Instagram, né, que eu acho que tanto para o pessoal profissional da área de saúde, mas também para o público leigo pode acompanhar e entender bastante coisa, que você tem um linguajar bem solto, bem interessante. Hoje o meu foco é trabalhar com um profissional de saúde pensando em... eu tenho um curso de prescrição de exercícios na dor lombar, na dor de coluna. Mas eu estou começando a desenvolver um projeto paralelo para falar de ciência para a população mais leiga. Então, tem um Instagram que é bruno.montoro, né? Você vai achar, e lá dentro você vai achar todos os meus links. O meu blog, www.brunomontoro.com.br, e dentro do meu blog tem postagens de ciência que eu estou postando. Cada 15 dias eu faço uma postagem de dor lombar. Essas postagens são mais voltadas para o público profissional de saúde, né? Profissional de educação física, fisioterapeuta, e postagens de ciência, que eu estou começando
tentar falar de ciência de um jeito mais simples para a população. Estou começando com o YouTube também, a falar um pouquinho de ciência, tô desenvolvendo a linguagem de YouTube, né? Eu acho ainda um pouco difícil a ferramenta, mas estou começando a criar algumas pílulas de ciência e saúde, vídeos de 1 e 2 minutos para tentar desmistificar as questões científicas, e aí no futuro próximo também quero fazer vídeos maiores. Mas o meu carro-chefe mesmo é o blog. É onde se tu quiser saber como eu penso, a minha energia tá lá. Então vai lá, troca uma ideia, me chama no Insta. Beleza, e a gente também, através da Anchor.fm, você pode mandar mensagem de voz também, a gente já recebeu alguma semana, então você pode mandar uma contribuição, né, de o que tem achado dos vídeos, ou até, né, questionamentos. Nosso Instagram, novamente, né, Universo Generalista, então segue a gente lá e mandem perguntas por lá, críticas, para a gente também, temas que vocês gostariam que a gente abordasse, ou pessoas que vocês gostariam que a gente entrevistasse. A gente também está em aberto aí para comunicação com vocês, é muito importante para a gente. Bom, acho que é isso. É isso. Foi muito bom. Valeu, Obrigado, Bruno Obrigado, foi Montoro. muito legal. Valeu Muito legal demais. mesmo, foi muito legal. Ai, vamos falar de ciência. É. Nossa, não tem o que falar, velho. Você falou para centenas de pessoas aqui. Que da hora. Muito bom. Falou, pessoal. Falou, Muito pessoal. obrigado. Abraço. Até Um mais. abraço. Valeu. Valeu.